do pastor Davi Cabral Júnior pela confiança, pastor Leandro que não se encontra, mas que fez o convite primeiro, pastor William, Deus abençoe também de uma forma toda especial, aos irmãos que vieram das congregações, enfim, aos meus pais que estão comigo. Eu creio que hoje Deus separou esse momento para que aqueles que vieram hoje saíssem com o coração aquecido. Se o culto terminasse agora, com certeza eu já sairia cheio, mas Deus deseja que saiamos transbordando aqui deste lugar. Eu acredito muito nisso e acredito que você também veio com essa perspectiva. Meus irmãos, vamos fazer menção, quem trouxe a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, primeiro capítulo da Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos estar lendo apenas um versículo, que é o versículo de número 9. Filipenses 1, versículo 9. Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Quem já encontrou diz amém. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Por um instante, feche os seus olhos. Pai, tua palavra é essa que lemos. Nós pedimos de uma maneira, de uma forma especial, como já fizeste muitas vezes neste altar, que o Senhor venha me usar como instrumento por intermédio da inspiração do teu Espírito Santo. Nós pedimos isso, Pai, e suplicamos, porque ouvir a tua voz não é algo sugestivo para nós, mas é um pré-requisito para o nosso êxito. Pedimos isso no nome de Jesus e também no nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Querido, esse contexto no qual essa carta de Paulo, essa carta paulina foi escrita, bem como, e aqui eu quero ressaltar algo que acredito eu você já saiba, todas as cartas de Paulo, desde as maiores como a carta de Paulo aos Coríntios, como as menores, como a carta de Paulo aos Efésios, tem um contexto por trás, uma ideia histórica, cronológica, um contexto histórico no qual foi redigida. Existe um público primário que haveria de receber e ler essas cartas, e a essas cartas foi dado o nome dessas igrejas respectivas. A igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Filipe e assim sucessivamente. A carta que Paulo escreve à igreja que estava em Filipe, a igreja dos Filipenses, possui algumas peculiaridades, principalmente na sua história. A história por trás da sua escrita, a história por trás da sua elaboração. No ano de 358 a.C., essa cidade foi conquistada e a ela foi dado o nome de Filipe em homenagem ao pai de quem a conquistou, Alexandre o Grande. Essa conquista então demarcou a cidade de Filipe, que haveria posteriormente se tornar uma colônia, onde militares que se aposentavam do exército romano haveriam de residir, haveriam de morar. Paulo, na sua segunda viagem missionária, vai encontrar-se com essa cidade que ficava na Macedônia e vai passar por uma experiência muito incrível, porque num primeiro momento, quando você imagina a pessoa de Paulo, o pregador Paulo, nos seus sermões, nas suas pregações, quase que sempre ele estava em sinagogas. Quase que sempre ele estava falando para o público dessas localidades em sinagogas, nas cidades pelas quais ele passava. Aqui tem uma característica legal, porque acredite você, se quiser, Filipe não tinha nenhuma sinagoga. Ou seja, se fôssemos partir do protocolo, do que estava programado, da rotina, Paulo não teria um lugar peculiar, ordinário, no sentido comum, para pregar, para anunciar, para falar de Jesus. Só que o mesmo Jesus que o tocou, o mesmo Jesus que encontrou-se com Paulo no caminho para Damasco, também por si gostava de quebrar protocolos para falar do amor de seu pai. E Paulo,
nesse afã, Paulo, nessa ideia apaixonante que era o evangelho, não aguardou isso, mas foi para a beira de um rio para pregar o evangelho. E estando na beira desse rio, o texto com muita propriedade nos passa informações, e aqui eu estou fazendo o adendo de Atos com a carta de Paulo aos Filipenses. Ele começa a pregar, e uma mulher que estava ali, chamada Lídia, aceita a Jesus e é batizada nas águas daquele rio pelo apóstolo Paulo. Feita essa maravilha, o Espírito Santo de Deus guia Paulo para a casa da mesma Lídia, e dentro dessa casa uma serva, uma escrava, vai manifestar um espírito diabólico, demoníaco, e o mesmo poder que tocou no coração de Lídia para que ela se convertesse e se batizasse, também toca nessa serva e ela é liberta. Num só dia, o Espírito Santo usa Paulo na pregação do evangelho, no batismo de uma pessoa e na libertação de outra. O Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que batiza. E agora, Otton, a cidade toda vai comentar sobre isso. Você bem lembra quando Jesus vai libertar um homem cheio de opressão, que estava em Gadara, uma terra de muitos porcos. Você lembra do texto? Você lembra? Vamos comparar? O mesmo acontece aqui. Imagino eu um lugar, o texto não vai dar essa informação, mas imagino eu um lugar onde havia o contexto de opressão, onde havia a cultura de opressão. Era uma cidade marcada pela cultura romana. Essa serva vai ser liberta e o assunto da vez era a libertação dela. Todo mundo comentava, até que chegou nas autoridades. E o mais interessante de tudo é que a partir da libertação, preste atenção, para você não perder, a partir da libertação dessa mulher, Paulo, que estava com o seu companheiro chamado Silas, vão ser presos. Peraí, eu não sei se você está entendendo, mas o motivo pelo qual eles foram presos, a gente que é conhecedor sabe. É claro que há uma desculpa na época que foi colocada para que eles fossem presos, mas a grande verdade é que o fato deles terem anunciado um evangelho que levou a libertação para alguém foi o motivo pelo qual eles foram presos. Só que Paulo já tinha sido convencido e tocado pelo Espírito Santo e pelo evangelho de tal forma que nem mesmo a sua prisão faria com que ele parasse de ser motivo de que Jesus libertasse as pessoas que ouviam a sua pregação. O que Deus fala aqui com a gente é muito interessante, porque a igreja sempre vai ser um fator libertador para uma sociedade oprimida. A igreja sempre vai ser o fator de libertação para uma sociedade encadeada. A igreja sempre vai ser fator de libertação para uma sociedade que está presa. A igreja vem anunciar a libertação, e a libertação está nesse nome. Jesus Cristo é a libertação que o mundo precisa. A libertação que o mundo precisa não é meramente filosófica. A libertação que o mundo precisa não é meramente social. A libertação que o mundo precisa não é meramente política. O mundo não vê, mas as correntes que mais nos aprisionam são as correntes invisíveis do pecado. Mas eis aí, como João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí essa libertação, essa prisão, consequentemente, vai trazer o relato que você já conhece. Paulo e Silas estão presos e na calada da noite começam a entoar hinos, louvores. Os alicerces da prisão começam a tremer, a prisão cede, os prisioneiros vão ser libertos. O relato você conhece muito bem. E agora, dentro dessa localidade de Filipe, Paulo então vai plantar a igreja por intermédio desses eventos iniciais. Quem está comigo diz amém. Haveria agora, aprove a Deus que Paulo fosse para Roma, e você é entendedor da Bíblia, você sabe o que acontece com Paulo em Roma. Ele vai ser preso. Essa prisão de Paulo é marcada como uma prisão muito produtiva, o que é muito irônico, porque é uma prisão no qual ele vai escrever cartas. Deixa eu fazer você entender o que Deus está falando com você. Os homens, eu
estou falando no sentido social da coisa. Os homens não tentaram uma ou duas, eles tentaram várias vezes paralisar o ministério que Deus tinha colocado na vida de Paulo. Você sabe, Paulo, na mesma proporção que ele perseguiu, ele foi perseguido. Só que Deus, entre linhas, estava dizendo: ora, se fui eu que dei o ministério, se fui eu que concedi essa responsabilidade, o único que pode determinar quando e como parar sou eu também. Então não tem como, não há jeito, não há maneira de pôr um ponto final se Deus ainda só colocou apenas uma vírgula. Esse livro maravilhoso que se chama Sua Vida ainda não chegou no final. Pode ficar tranquilo. Assim como foi profetizado pelo hino, se ainda existe vida, é porque podem tentar uma ou duas, três, quatro, milhares, centenas de vezes, mas não vão parar. O projeto é de Deus e quem determina quando parar é o próprio Deus. Paulo viveu isso na pele. Você sabe que, irmão, se eu fosse você, glorificava, porque nós não dependemos de patrocínio humano, apoio humano, aperto de mão humano. E eu estou falando da sociedade. A igreja cresce. Eu sei bem qual é a nossa vertente política, eu sei bem qual é a nossa vertente de crer como as coisas deveriam e devem ser. Mas, irmão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, independente de como as coisas serão este ano ou no ano que vem. A igreja só vai ser recolhida e os planos de Deus só vão ser frustrados se Ele quiser e se Ele desejar. Ó, não tem nada conspirando ao meu favor, mas o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Ele sim é aquele que pode determinar o fim pra gente. E quer saber? Ele não está a fim de fazer isso agora, porque ainda tem muita coisa para ser vivida e tem muita promessa para ser cumprida. Aleluia. Bom, Paulo estando preso, repito, prisão produtiva, porque com o Espírito Santo não existe bloqueio criativo. Paulo ele vai escrever, e aí eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele estava preso. Essas palavras maravilhosas que a gente lê hoje, num púlpito tão lindo como esse, foram escritos dentro da prisão. Imagino ratos, imagino umidade, imagino o local onde haveria proliferação de doenças. Nós estamos aqui nesse templo maravilhoso hoje, nesse momento separado por Deus, em bancos confortáveis, mas essa carta foi escrita em condições totalmente subhumanas. É porque o Espírito Santo não tem essa limitação, irmão. E aí um prisioneiro se torna professor de uma igreja. Aleluia. E o interessante é que aquilo que Paulo escreveu com as mãos chegaram aonde as pregações orais dele jamais teriam chegado. O homem pensou, a prisão vai acabar com o ministério dele, mas Deus transformou a prisão num holofote para o ministério dele alcançar o mundo inteiro. E agora, Paulo estando preso, ele vai receber algumas visitas. E dentre elas, a visita de um homem chamado Epafrodito. Adivinha de onde ele era? Filipe. Recebendo a visita deste homem, num diálogo, imagino eu, não está na Bíblia, um diálogo bem informal em relação ao que estava acontecendo aí em Filipe, com a igreja de Filipe, porque Epafrodito é um dos homens que vai visitar Paulo. E aqui entra o mais interessante, porque o texto é bem detalhado. Epafrodito vai adoecer. E o interessante é que, creio eu, que se ele morresse na prisão, quem é que ia levar a carta? Não sei se alguém aqui já assistiu Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme muito legal, porque conta em detalhes essa questão de como as cartas foram levadas. Pois bem, o Espírito de Deus vai curar Epafrodito dentro da cela, onde não havia, acredito eu, nenhuma instrumentalidade medicinal, nenhum tipo de medicamento. O Espírito Santo toca em Epafrodito e o cura. Até porque Epafrodito agora fazia parte de um propósito muito maior do que ele: levar aquilo que Paulo haveria de escrever e que está agora no nosso texto, que está aqui na nossa Bíblia. Pois bem, como qualquer carta que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Filipenses tem um propósito. Não há um tema central, um tema fixo, mas a base da carta de Paulo aos Filipenses é apresentar Cristo como sendo aquele que dá significado para as nossas vidas.
O interessante, eu me apego mesmo a isso que eu acabei de falar, porque o quanto é pertinente a ideia de Cristo dar significado à minha vida. Eu busco em Cristo o quê? Ou o que primeiro eu busco em Cristo? Ora, Cristo pode me abençoar, Cristo salvou a minha vida, mas é a obra primária. Depois da salvação tem muitas outras coisas que Ele quer fazer com você enquanto o seu pulmão ainda estiver cheio de oxigênio, enquanto as suas veias estiverem cheias de sangue. Você já foi salvo, mas tem uma obra muito maior para ser vivida aqui ainda. Otto, mas por que você está dizendo isso? Para você não se conformar. Otto, eu aceitei Jesus. Otto, eu estou vindo na igreja. Irmão, Deus tem uma obra ainda maior para fazer na tua vida e através da tua vida. Aonde você pisar, você abençoará multidões, e multidões se renderão através do seu testemunho. Otto, eu preciso viver isso. É uma dádiva viver isso. Não soa como obrigação, soa como um prazer na obra de Deus. Ajudar, trabalhar, colaborar, mesmo que seja minimamente, para que esse nome continue sendo glorificado e esse corpo continue se expandindo. Quando a gente vai conhecendo o que é o Evangelho, a gente não se sacia, porque a gente quer fazer mais. Dadas as proporções, a gente quer ajudar, a gente quer anunciar, a gente quer falar. Porque se o amor que nos atingiu nos mudou completamente, há um mundo também que precisa e vai ser mudado se ouvir essa mensagem. E aqui dentro do versículo que lemos, a palavra que salta: peço isso, que o vosso amor aumente. É um versículo curto? Sim, é verdade. Mas se é que tem que pensar alguma palavra nesse versículo, irmão, é amor. Porque quem estava escrevendo era um homem que experimentou no grau máximo o amor de Deus. O homem que está redigindo isso aqui foi de um extremo ao outro. O homem que está escrevendo, que está redigindo isso aqui por inspiração de Deus, viveu no grau máximo que é ser amado por Ele, não merecendo, por ter matado, por ter assassinado, por ter cometido coisas em nome de Deus, mas que não tinha nada a ver com o que Deus queria. Só que de repente ele é tocado. Irmão, posso te falar uma coisa? Mais do que a mais lógica filosofia que o mundo apresenta, mais do que tudo, que o dinheiro, que os status e que a fama, quando o Evangelho toca na vida de um homem, aleluia, não há coração petrificado que permaneça no lugar. Não há orgulho que permaneça, não há soberba, não há prepotência. Quando Deus toca um homem, irmão, para a sociedade não tem jeito, para a sociedade não vai dar em nada, para a sociedade já acabou. Mas vocês já viram pelo menos um exemplo, eu acredito, e vão ver muito, que quando Deus entra na história da vida de um homem, não há pecado, não há defamação, não há passado que fique entre Deus e ele. É Deus tocando, Deus muda, Deus altera. Eis que tudo se fez novo e se faz na vida de quem se deixa ser tocado por este Evangelho. Eu ainda acredito nesse Evangelho. Alguém está comigo aqui? Era cachaceiro, vai ser pastor. Era prostituta, vai ser missionário. Era traficante, mas vai ser um grande pregador. Por quê? Porque a fé não tem a ver com o que hoje eu vejo, mas tem a ver com o que eu lanço amanhã, o meu futuro que eu materializo dentro da minha mente. E aqui existe a manifestação maior de ser crente, a fé. Porque é uma perspectiva que se lança sobre o futuro, apesar do presente não apresentar nada que conspire a favor. E aí a fé automaticamente me torna otimista. Não alienado, mas otimista. Otimista em relação ao quê? A sociedade. Otto, mas a sociedade está rumo ao céu. Sim, e é para lá que iremos. Mas há uma transformação aqui para cada um que assim desejar vivê-la. Porque aqui iniciaremos a obra que lá ele irá completar. Quantos estão comigo dizem amém? E essa palavra amor regeu a vida de Paulo a partir da sua conversão. Se você for ler a Bíblia, e eu quero fazer isso, não necessariamente aqui, mas citando alguns versículos para que você acompanhe, você vai ver que Paulo ele virou literalmente, como ele mesmo disse, escravo do amor de Cristo.
mas uma escravidão que lhe concedeu uma liberdade que ele nunca experimentou. E agora que Paulo está diante de uma igreja que precisava ouvir falar sobre significado, ele vai falar: ô gente, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho pregado, não é por forçação de barra. Porque quando Cristo encontrou comigo, tudo que eu vivi depois daquele dia foi no modo automático. Está fluindo. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. E Paulo tinha muito mais pessoas, no sentido, no nível dele, para tentar combater o seu ministério do que para ajudá-lo. Um grupo de pessoas lembrava do seu passado. Outro grupo tirava a credibilidade dele, dizendo que ele não era um dos 12. Paulo estava cercado. Porém, Paulo se apegou tanto a esse amor, que esse amor grave se tornou combustível para a vida dele. E aqui que entra a grande senha para a vida de um cristão. O que tem que reger sua vida em Cristo e com Cristo precisa ser amor. Porque a partir do momento que é o amor, as coisas saem do modo manual e entram no modo automático. Você começa a fluir no reino de Deus e as coisas vão acontecendo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? A gente se desapega do amor fácil, mas Jesus Cristo vai reacender a chama nos corações que já estão esfriando. Porque a Bíblia bem diz, eu sei, que o amor de muitos se esfriará, mas muitos não são todos. Ainda tem remanescentes que acreditam que o combustível para a vida de um cristão é amar o próximo. E um novo mandamento vos dou. E esse mandamento, Paulo foi se embasando tanto nessa ideia, que ele começava a pregar naturalmente sobre aquilo que ele estava vivendo. Deixa eu te contar, deixa eu te falar. O que eu imagino, o que eu penso dentro da ideia da conversão de Paulo, numa metáfora, óbvio, mas baseado em algo factual, bíblico, literário, histórico. A conversão de Paulo. Paulo até aquele momento matava, derramava sangue inocente. E aí o que eu imagino? É muito simples. E quem está no espírito como eu estou vai pegar fácil. Paulo, quando se encontra com Cristo, imagino eu, tempos depois da obra ser realizada, dele estar pregando o evangelho, ele vai dizer: quando eu encontrei com Jesus, as minhas mãos estavam cheias de sangue inocente. E quando você encontrou com ele, Paulo, ele fez a obra. Todo mundo sabe da sua história. Você perdeu a visão, você foi para a Arábia para se aprofundar, depois veio para pregar o evangelho, começou a plantar a igreja, fez viagem. E agora já não são mais as minhas mãos apenas que estão cheias de sangue inocente. O meu corpo todo está. Como assim? Pois é, porque antes eu seria julgado pelo sangue de muitos, mas fui salvo pelo sangue de um. E agora já não vivo mais eu, mas esse Cristo sobre o qual eu prego, no qual eu creio, diante do qual eu oro, Ele vive em mim. Irmãos, Paulo viveu na pele, literalmente. Agora ele sofria pelo evangelho. E por que continuava? Porque o amor que se encontrou com ele era muito maior do que as provações que ele estava vivenciando. Ora, se hoje somos participantes com Cristo na provação, amanhã, fique tranquilo, seremos participantes com ele na glória. Aleluia. E o mesmo Paulo, e aqui eu faço mais uma ponte entre um texto histórico e um texto de carta paulina, para me encaminhar para o final, vai dizer, Colossenses 3, versículo 14, texto conhecidíssimo: acima de tudo, porém, o mesmo Paulo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só, presta atenção nesse verbo, revistam-se. Quando se fala revistam-se, o que vem à tua mente? O que você está usando agora? Roupa. É diferente de um utensílio, de um objeto como o celular. É diferente de um móvel como uma estante ou mesmo uma cadeira. É diferente, é uma roupa. E faz parte de
um senso comum, um tratado social, usar roupa para sair, é uma coisa comum, natural. Só que agora o Espírito Santo nos faz viajar até João 21. E assim como Paulo, outro personagem que salta no Novo Testamento, dada a sua fama, Pedro, discípulo, apóstolo. O que Pedro estava fazendo em João 21, gente? O mesmo que ele fazia antes de Jesus chamar ele para o discipulado, pescando. O texto é tão detalhado, eu não estou fugindo da ideia da pregação, do norte dela, preste atenção. O texto é tão detalhado que ele vai dizer que Pedro estava nu, pescando. Seus amigos, pescando, e mais uma vez, ele não vai pescar nada. Exatamente como em Lucas 5. Tá, Otto, e daí? Jesus já não tinha ressuscitado? Sim. Jesus já não tinha aparecido para Pedro? Sim, porque ele apareceu para os discípulos todos, menos Tomé. E depois apareceu para os discípulos todos com Tomé. Pedro já tinha visto, já sabia que Jesus tinha ressuscitado. E agora? Por que Jesus aparece de novo? Porque Jesus ainda acreditava no ministério dele. Aparece na beira da praia. Eu e você já sabemos que é Jesus. E eles? Não, por causa da distância. Esse homem, que é Jesus, que aparece na praia quando Pedro está pescando, vai dizer, ó, eu estou com fome, vocês têm algo para eu comer? Não, por quê? Porque não pescamos nada. Então faz o seguinte, lança para a banda direita. Não lembro o número exato agora, 150 alguma coisa, peixes vão ser pescados. E agora, Otto? E agora? E o Pedro? Pois é, sabe o que vem na memória dele? Sexta-feira à noite. O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes diante da multidão, antes do galo cantar. Quase que num quadro renascentista, imagino eu. Jesus passa sendo levado pelos soldados e olha na direção de Pedro. Poucos instantes depois ele ter feito o que ele fez. E o olhar de Jesus era um olhar de frustração. Os olhares vão se cruzar. O tempo se passa, Pedro volta a pescar. E agora quem que se reapresenta para ele? Jesus. A pesca foi um fracasso. Jesus estava lá. E agora? Jesus interviu. A pesca foi um sucesso. Aí Jesus está dizendo, entre linhas, ô Pedro, você vai perceber que horas que eu não estou preocupado com o seu barco cheio de peixe. Eu estou preocupado com o seu coração preenchido por um propósito. Porque se eu quisesse isso, tu tinha ficado aí. Mas o teu lugar não é na turbulência do mal. O teu lugar é criar raiz na terra. Sai daí, porque o propósito que eu tenho para você está aqui comigo. Mais do que um barco cheio de peixes, que você tem um coração cheio de propósito, irmão. E agora, num ato pensado, Pedro pega uma túnica, se cobre com ela e pula na água. Está no texto, João 21. E começa a nadar até chegar na praia. O que a gente tirou em Colossenses, irmão? Revistam-se de amor. Deixa eu usar uma simbologia bíblica aqui, por favor. Revistam-se de amor. Quem está no Espírito não vai ficar escandalizado. Um cristão sem amor, tal como Pedro, nu. Porém, a percepção do tempo fora de casa, de uma vida na turbulência, mas que não está valendo a pena, ele vai perceber, olha ele aí, eu tentei me afastar, eu tentei me desviar, e ele apareceu de novo, no mesmo contexto, da mesma forma. Ele acredita tanto em mim, que nem o meu pecado. Irmão, eu sei que o pecado faz separação entre nós e Deus, mas o arrependimento faz a religação. Se houver arrependimento, haverá perdão e haverá regeneração para a tua vida. E agora, o que essa túnica simboliza? O que Jesus tinha derramado por Pedro dias antes? Seu sangue. Pedro pensa, eu do jeito que estou, com esse peso, com essa culpa de ter negado Jesus, eu não posso me aproximar dele, porque ele é santo. Só há uma forma de eu me achegar a ele novamente, que ele tome uma atitude por mim, e glória a Deus, ele tomou.
E agora, o que eu preciso para me chegar a Ele? Me revestir. Assim como Paulo. E agora que eu me revesti, encontro com Ele e digo: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, a palavra que eu trouxe para o coração de vocês, objetiva e sem muita novidade no sentido de exposição bíblica. Eu fiz pontes aqui, para quem prestou atenção, eu fiz pontes. Mas Jesus quer devolver o amor dele para o coração de alguém aqui. Jesus quer reacender a chama do amor dele no coração de alguém aqui. Porque é bem verdade, Otto, a gente vive problemas, a gente vive crises emocionais, financeiras, é verdade. Mas quem sabe chegou o dia de você voltar a acreditar num Deus que não tem a sua existência só pautada na resolução de crises. Num Deus que vai muito além de resolver problemas, num Deus que vai muito além de dar provisão, num Deus que tem o seu caráter embasado no amor com o qual Ele tem nos amado. Esse é o sentido e o norte da pregação que eu trouxe para o seu coração. 1 João 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Colossenses 3,14. Cânticos 8, versículo 7. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Jovem rico não é o que tem que ser comprado, foi dado. Eu quero isso para minha vida, eu anseio isso para mim. Então, com a permissão do pastor, fique de pé. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Quem escreve? Paulo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria desprezado. Otto, essa mensagem foi para mim. Eu senti o toque do amor, mas eu necessito me entregar hoje, por inteiro, por completo. E hoje você vai experimentar um amor muito maior do que o amor materno, fraterno, paterno, de amigo. Você vai entrar nessa correnteza. Vem aqui à frente, se você deseja de verdade esse toque. E perceba, eu estou sendo direto, objetivo. Eu não tenho me sentido amado. Eu tenho momentos de decaída e eu não consigo me abrir com ninguém. Eu preciso, assim como você pregou, que Jesus volte, assim como Ele já me deu uma vez, a dar significado para a minha vida e para os meus dias. É necessário que você tome uma atitude. Se uma pessoa vier aqui, o Espírito Santo realizou a obra dele. Está frio demais aqui dentro, hoje Deus vai aquecer. Eu estou muito distante, hoje Deus vai te aproximar. Eu estou muito disperso, hoje Deus vai te religar. Mais do que as suas obras, mais do que o seu serviço, Deus quer queimar em você, dentro de você, com o seu amor. Aleluia. Só para eu saber, quantos já foram tocados por esse amor maravilhoso?
Você que ainda não teve coragem de levantar sua mão, irmão, seu momento é hoje. A decisão tem que ser hoje, a escolha tem que ser feita hoje. Nós não temos controle sobre o tempo. É necessário ter coragem, admito. É necessário ter atitude, admito. Mas vai ser a melhor decisão que você vai tomar ao longo da sua vida toda. Se entregar por inteiro, de vez, para que Jesus, com o seu amor, venha te inundar por dentro e aquecer o seu coração. Meus irmãos, nesse momento final, e aqui fazer uma oração para que venhamos terminar esse momento. Você pode fechar seus olhos? Vamos agradecer por essa palavra. Deus, no nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos, nós somos gratos, porque tens falado conosco, e hoje não foi diferente. Eu creio que uma semente foi plantada aqui, e eu sei que ela irá germinar no momento certo, e que o Senhor continuará realizando essa boa e maravilhosa obra. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Obrigado, pastor Davi, pela oportunidade. Enfrentarei sem medo, não. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Só quem ama diz, porque ele vive, 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 vive. Posso crer no amanhã, porque vive, vive, vive. Temor, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha está nas mãos, está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas por esta palavra. Glória a Jesus. O propósito direciona as nossas ações. Uma pessoa sem propósito é como um barco à deriva. Você pode repetir isso comigo? O propósito direciona as nossas ações. Deus tem algo extraordinário para realizar na sua vida. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Tem alguém que ouviu essa palavra? Paulo vivia uma vida de religiosidade. Mas quando ele teve uma experiência com Deus, Paulo começou a viver